Igreja A. Bom dia, amada igreja. Queremos agradecer a presença do irmão. Isso. Pronto. Neste culto, toda coisa que é direito é mesmo assim. Amém? Eu quero pedir um especial favor ao irmão, à irmã que está aqui presente. Neste momento em que estaremos ouvindo a mensagem do Senhor, por favor, vamos evitar saídas. Amém? E você que tem o filho de lado, ajude a nossa criança a poder manter-se firme. E não fica bom em pleno momento da interpretação da palavra do Senhor, nós estarmos a sair de forma, talvez não há uma grande necessidade que nos possa levar fora. Oremos a Deus. Pai, bendito é o Senhor, Criador dos céus e da terra. Obrigado, Pai amado, porque na verdade, do princípio até neste momento em que nos encontramos, nós sentimos a presença do Espírito Santo. Chegou o momento, Senhor, em que o Senhor estará falando para os nossos corações. Permita, ó Pai amado, que cada um de nós possamos nos conectar espiritualmente para podermos ouvir, aprender e guardar a Tua palavra. Usa-me como sempre instrumento na transmissão da Tua palavra. E que o Senhor me ensine a interpretar de forma fidedigna a Tua palavra. No nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Em Malange, no bairro onde eu cresci, havia um adolescente altamente perigoso. Este adolescente praticamente tirava sono de todos os vizinhos. Se você tiver a oportunidade de cruzar com este adolescente, naquele dia você talvez poderia ser uma vítima de um assalto. O SIC tudo fazia para poder detê-lo, mas as informações que nós ouvíamos é que ele tinha, digamos, um pau de se proteger. Ele poderia fazer as suas ações e SIC nunca poderia vê-lo. Essa era a ideia que este adolescente tinha. Certa vez, realizaram um assalto no Instituto Agrônomo de Malange. E SIC começou então a fazer as buscas para poder prender os ladrões. O SIC, amados irmãos, aperceberam-se que o mesmo adolescente estava também nesta missão. Foram fazendo buscas, investigações, até que num certo domingo, o SIC conseguiu encontrar este adolescente em um culto numa igreja. Enquanto o culto decorria, o adolescente estava lá dentro do culto. E o culto parou. O culto fez o quê? O culto fez o quê? Parou. Lá o SIC entrou e disse: pastor, perdoa-nos. Nós viemos pegar um jovem ou adolescente que está aqui convosco. Ele é criminoso. E o adolescente levantou: senhores autoridades ou policiais, me desculpem, mas eu já sou uma nova pessoa. Aleluia! Amados no Senhor, nós temos aqui a passagem da segunda carta de Paulo aos Coríntios, no seu capítulo 5, e lemos simplesmente o versículo 17. Mas para podermos compreender
o contexto dessa passagem, Paulo, amados irmãos, nessa passagem, ele aborda 3 aspectos ou assuntos importantes. Primeiro, o apóstolo Paulo fala da esperança cristã diante do sofrimento. E em segundo lugar, Paulo então vai abordar sobre a questão da certeza da ressurreição de Cristo Jesus. E como terceiro assunto do apóstolo Paulo, neste capítulo 5, Paulo fala do ministério da reconciliação. Aleluia! O versículo que nós lemos é um versículo conhecido, um versículo familiar. Podemos recitar esse versículo sem olharmos na Bíblia. E se alguém outra vez, e se alguém está aleluia! Muitas das vezes nós meditamos nesse versículo, mas se calhar nunca paramos para pensar e perguntar por que Paulo dirige essas palavras à igreja de Coríntios. Aqui, queridos irmãos, nós vemos aqui, se alguém está em Cristo, uma condição permanente. Paulo está dizendo o seguinte: se o irmão disser que Cristo está em mim, se o irmão diz que eu sou uma nova criatura, se o irmão que está aqui presente diz que eu aceitei Jesus como o único e suficiente da minha vida, você já não é a mesma pessoa. Aleluia! Alguma coisa, ou seja, há uma transformação radical, há uma transformação que é radical. Se você está em Cristo Jesus, você torna-se uma nova pessoa, alguém diferente, alguém que já não vive mais segundo a natureza humana, já não vive mais segundo o pecado, alguém que já não está mais separado de Deus, porque houve um encontro, houve uma intimidade, uma ligação, uma união vital com Cristo Jesus. E nesta hora, queridos irmãos, o tema que nós estaremos a refletir, o tema é uma nova pessoa. O nosso tema é uma nova pessoa. Qual é o nosso tema? Uma nova pessoa. Outra vez, qual é o nosso tema? Uma nova quê? Pessoa. Talvez eu esteja falando para o irmão que já foi batizado. A minha pergunta é: será que você é mesmo uma nova pessoa? Talvez eu esteja falando pelo irmão que canta no coral, né? Será que o irmão que louva a Deus, você é uma nova pessoa? Porque o apóstolo Paulo está a dizer: se nós tivermos um encontro com Cristo, há uma transformação radical nas nossas vidas. Você deixa a maneira velha de viver e começa a pautar pelos nova maneira de viver em Cristo Jesus. Aleluia! Ou seja, agora é Cristo em mim e não mais eu. E quando Cristo está em mim, amados irmãos, a minha vida é guiada pelo Espírito Santo. A minha vida é pautada à luz dos princípios de Deus. Quando Cristo está em mim, amados irmãos, eu não vivo mais segundo os padrões deste mundo, mas sim eu passo a viver segundo os padrões bíblicos. Aleluia! É isso que o apóstolo Paulo está nos ensinar nessa passagem bíblica. E quando eu estava a meditar essa passagem, queridos irmãos, eu fiquei a refletir na vida do próprio apóstolo Paulo. Paulo, antes de ser pregador do Evangelho de Cristo, a Bíblia diz que Paulo foi um dos maiores perseguidores da Igreja de Cristo.
Paulo perseguia, matava os cristãos. Mas quando o apóstolo Paulo teve um encontro com Cristo a caminho de Damasco, a Bíblia diz que toda a vida do apóstolo Paulo foi transformada. Paulo deixou de ser perseguidor da igreja e passou a ser ganhador de almas para Cristo Jesus. Aleluia! Nós às vezes temos dito que não, eu já fui batizado, eu já aceitei Jesus como único e salvador da humanidade, mas as obras que o irmão pratica não comprova que você ainda que você já é uma nova pessoa. Nós, às vezes, amados irmãos, temos dito que não, eu já tive um encontro com Cristo Jesus. Mas quando você olha a vida do irmão, é uma pessoa que não consegue pregar o Evangelho, não consegue testemunhar as maravilhas de Deus para aquele que não conhece a Cristo. Mas Paulo começou a pregar o Evangelho e Paulo tornou-se, queridos irmãos, um dos maiores missionários que a igreja já teve no mundo. Paulo escreveu 3 epístolas. Paulo, amados irmãos, depois do encontro com Cristo Jesus, foi um dos maiores implantadores da igreja aqui no mundo. Aleluia! Você diz ser que eu sou uma pessoa nova, eu sou uma nova criatura. Quais são as obras visíveis que você tem feito? Qual é o impacto que o irmão causa nas pessoas quando observam a você que diz que eu já sou uma nova criatura, que eu já tive um encontro, uma experiência com Cristo Jesus? Quais são as obras? Amados irmãos, uma nova pessoa, em primeiro lugar, ela revela uma identidade nova. Revela o quê? Repitam comigo, revela o quê? Fala com mais vida. Uma nova pessoa revela o quê? Revela uma identidade nova. Olha o que o versículo está a dizer. E assim, se alguém está, aqui está, está implica dizer, está ligado, tem comunhão com Cristo, teve um encontro com Cristo, ele se torna uma nova criatura, ganha uma nova identidade. Aleluia! Ganha uma nova identidade. E essa identidade, amados irmãos, faz com que nós nos tornemos filhos de Deus. João capítulo 1, versículo 12 está a dizer assim: e a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de quem? Filhos de quem? A todos que creem no seu nome. Essa nova identidade que nós temos em Cristo Jesus, amados irmãos, faz de nós sermos chamados filhos de Deus. Você agora é considerado pelo Pai como sendo filho de quê? De Deus. E quem é filho de Deus, vive à luz dos princípios de Deus. Quem é filho de Deus, amados irmãos, busca as coisas de cima e não as coisas de baixo. Essa nova identidade, amados irmãos, em Cristo Jesus que nós ganhamos, precisamos nos identificar como uma nova pessoa. Não importa o lugar, não importa a área, não importa em qualquer circunstância, o irmão deve apresentar-se que é uma nova pessoa. A tua identidade cristã deve se manifestar ao mundo. Não é o que temos constatado. Nós hoje, amados irmãos, parece que estamos a ver a crise de identidade espiritual. Até na igreja nós já não conseguimos distinguir se quem é que é cristão e quem não é cristão. Mas pastor, por quê? Por causa das obras. A palavra de Deus diz: pelos seus frutos os conhecereis. Eu tenho aqui este documento em mão. Acredito que os irmãos conhecem esse documento. Como é que se chama? Chama-se o quê? Bilhete de
identidade. Esse é um documento de identificação pessoal do pastor Mendes. Aqui contém o meu nome. Nesse bilhete, queridos irmãos, contém os nomes dos meus pais. Nesse bilhete de identidade, contém a minha data de nascimento. E aqui também neste bilhete contém a minha nacionalidade. No mundo espiritual, amados irmãos, na vida espiritual, quando você diz que eu aceitei Jesus, quando você diz que Cristo vive em mim, você ganha um bilhete de identidade espiritual. E neste bilhete de identidade espiritual virá o teu nome, que você é chamado filho de Deus. Neste bilhete de identidade espiritual, queridos irmãos, a outra informação que virá, que você tem um pai que te ama. Neste bilhete de identidade espiritual vai conter informações sobre a tua vida espiritual, sobre aquilo que você tem implantado neste mundo. Eu não sei, amados irmãos, que tipo de bilhete espiritual você tem, quais são as informações que contém no teu bilhete espiritual. Quando as pessoas olham para ti, conseguem identificar que você é cristão, que você é filho de Deus, que você é uma pessoa que ama, uma pessoa que perdoa, você é uma pessoa do bem, uma pessoa pacificadora. Quais são as informações que contém no teu bilhete espiritual? E ainda ontem, meditando, eu fiquei a refletir lá em Antioquia, quando os discípulos foram chamados pela primeira vez como cristãos. E eu fiquei a me questionar, como é que esses irmãos identificaram o irmão Pedro Mário? E não, esses são quê? Cristãos. Como é que eles identificaram? Claro, através das ações, através das práticas, através daquilo que eles faziam, o povo viu que não, eles estão a fazer conforme Cristo que fez. Quando você ganha uma nova identidade, começa a buscar, a viver à luz dos princípios bíblicos. Porque nós estamos na igreja, mas não vivemos à luz dos princípios bíblicos. É cristão, mas não consegue perdoar o seu irmão. É cristão, amados irmãos, cantam no mesmo grupo coral, mas não falam. Às vezes é obreiro, mas ele diz que eu não me dou com o evangelista Paulino dos Santos, mas é diácono, é evangelista. Que tipo de testemunho você vai transmitir para os liderados? Às vezes nós estamos na mesma paróquia, não conseguimos nos identificar como cristãos, porque nós temos preferências. Não, eu devo me dar com a irmã A, porque ela é mais aproximada minha. Não, eu devo visitar o irmão fulano, porque é alguém que está mais perto de mim. Não, quando você se torna cristão, quando você ganha a identidade em Cristo Jesus, tudo na sua vida muda. E o versículo está a dizer, as coisas velhas já passaram. As coisas velhas já passaram. Aleluia! Uma vez, um evangelista, eu aconselhado, eu disse, irmão, você és um bom obreiro, mas luta a trabalhar no teu caráter. O irmão é alguém que não mensa as suas palavras, ele fala de qualquer jeito, não se importa se vai magoar o coração de alguém. E surpreendidamente, o obreiro respondeu, pastor, eu já sou assim. Na nossa família, todos nós somos assim. E eu lhe respondi, então você ainda não é cristão. Porque quando você se torna cristão, todas as coisas velhas negativas, elas passam. E você começa agora a olhar nas coisas de Cristo Jesus. Aleluia! Em segundo lugar, queridos irmãos, uma nova pessoa revela transformação na sua vida.
Olhem o que o apóstolo Paulo diz na parte C. E eis que tudo se fez novo. E eis que tudo se fez quê? E eis que tudo se fez quê? Tudo se fez novo. O texto, amados irmãos, não está a dizer que algumas coisas se fizeram quê? Novo, não. Quando o irmão tem um encontro com Cristo, quando o irmão deves mudar na tua casa, você deve mudar no teu trabalho, deves mudar lá com os vizinhos, você deve mudar com os teus amigos, deves mudar em qualquer lugar. Aleluia! Ontem, depois da prova, estávamos aí relaxados a conversar. E de repente, uma colega começou com uma conversa. E ela disse assim: pastor, não liga, aqui estamos na academia. E antes mesmo que eu respondesse, um dos professores disse: não. Se você é cristão, a tua identidade deve estar firme em qualquer lugar. Isso me marcou. Pastor, não liga. E essa atitude que muitos de nós que estamos aqui temos apresentado. Aqui dentro da igreja, queremos nos fazer de santos, mas lá fora somos outra pessoa. Nas nossas famílias somos mal falados. E muitos começam a se questionar: mas essa aí é mesmo cristão? Muitos começam a se questionar, amados irmãos: vale a pena nós que não vamos na igreja por causa do nosso testemunho negativo? Muitos começam a se questionar: qual é a nossa espiritualidade? Qual é a nossa transformação? Nós precisamos, amados irmãos, se somos uma nova pessoa, precisamos ser transformados em todas as áreas das nossas vidas. Aleluia! Todas as áreas das nossas vidas devem mudar. Não apenas em algumas áreas. Em Lucas, no seu capítulo 19, nós aí encontramos uma história tão impactante de Zaqueu. A Bíblia diz que Zaqueu foi cobrador de impostos. E Jesus passava em Jericó. Ele ouviu a falar de Jesus Cristo. E este homem, amados irmãos, era rico, porque assim o texto o descreve. Mas Zaqueu se preocupou. A Bíblia diz que ele queria ver Jesus. Mas não podia, amados irmãos, porque ele era de pequena estatura. Então o que Zaqueu fez? Também não posso perder essa oportunidade. Não posso perder essa oportunidade. A Bíblia diz que Zaqueu subiu numa árvore. E olhem, Jesus a passar, primeiro espanto de Zaqueu, Jesus chamou Zaqueu, chamou-lhe pelo seu próprio nome: Zaqueu, desça-te depressa, porque hoje me convém pousar na sua. Amém? E a Bíblia diz que Zaqueu desceu apressadamente, rápido, e recebeu Jesus na sua casa. Muitos murmuravam: mas como é que esse mestre também está a entrar na casa de um pecador? Esse que faz tanto mal. Mas reparem, amados irmãos, na conversa lá na casa de Zaqueu, o Espírito Santo iluminou-lhe e conseguiu entender que não, esse não é uma pessoa qualquer. E Zaqueu confessou os seus pecados. Ele diz assim: Senhor, se alguma coisa tenho roubado no meu povo, eu vou devolver quadruplicando. E eu me questiono, amados irmãos, suponhamos que eu sou o administrador desse município e tenho roubado todo esse povo. Como é que eu farei para devolver o que eu tenho roubado ao povo? Mas Zaqueu disse assim: mestre, eu vou devolver tudo quanto que eu tenho roubado 4 vezes mais.
Implica dizer que Zaqueu reconheceu o seu pecado, Zaqueu reconheceu que precisava da salvação. Essa é uma transformação que Deus quer nas nossas vidas. É uma transformação, amados irmãos, que Deus espera de nós. Uma transformação que renuncia a tudo e passa a seguir a Cristo Jesus. Aleluia! Aquele corinho entra na minha casa, só o refrão. Vamos louvar? Só o refrão. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, Sara todas as feridas, me ensina a santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem. Faz um milagre, entra na minha casa, entra na minha. Vamos adorar a Deus, nos colocamos de pé. Minha estrutura, sara todas as feridas. Me ensina a ter santidade. Pai, eu quero ser uma nova criatura. Em Cristo Jesus, quero ganhar uma nova identidade. Deixar a natureza do pecado e voltar pelas coisas que agradam a Ti. Que agradam a Ti. Venha libertar, Senhor, aquele coração amargurado. Venha transformar, Pai amado, aquele coração que não consegue amar, ó Pai Santo. Tu tens o poder para restaurar, poder, Senhor, para manifestar a Tua graça. Permita, ó Rei da Glória, possamos ter uma vida de santidade, uma vida que agrada a Ti, Senhor. Pois assim, o Senhor poderá aceitar todas as e teu nome deixa esse lugar, deixa esse lugar, apareça, teu nome deixa esse lugar, deixa esse teu nome cresça, vença esse lugar, vença, Yeshua, Amém.